revelado. O incrível segredo que encontrei no galpão após ser expulso pela minha filha. A noite estava quente, o cheiro da terra molhada perfumava o ar, mas o coração de Joaquim estava gelado. A discussão com Camila explodiu como um fogos de artifício que ilumina o céu e deixa apenas fumaça. Ele nunca pensou que sua própria filha o expulsaria de casa. Com o peito apertado e os olhos marejados, ele se retirou para o galpão no fundo do quintal, um refúgio que sempre abrigou suas melhores lembranças. Assim que fechou a porta improvisada, um mundo de memórias o envolveu. O cheiro da madeira antiga e o som de ferramentas que criavam vida em suas mãos o fizeram sentir a presença de sua mãe. Era como se ela estivesse ali, lhe dizendo para não desistir. Enquanto revivia aqueles momentos, Joaquim começou a revirar caixas empoeiradas, até que uma carta amarelada chamou sua atenção. Era uma daquelas que sua mãe escrevera quando era jovem, cheia de sonhos e esperanças. Um retrato de uma vida que poderia ter sido, mas que nunca se concretizou. O coração de Joaquim disparou. Ele nunca soubera que sua mãe havia sonhado em abrir um negócio. Isso o fez refletir sobre sua própria vida e sobre como os sonhos também podem ser enterrados sob as responsabilidades do dia a dia. Mergulhado nas cartas, Joaquim decidiu que a luta por uma nova identidade não era apenas para ele, mas para honrar a memória da mãe. Em um impulso, decidiu que transformaria o galpão em um estúdio de arte e agroindústria. Seria ali que daria vida a um artesanato que celebrasse a rica história da sua família. No entanto, o impacto de sua decisão era imenso. Ele não tinha dinheiro, e os vizinhos costumavam zombar dele, dizendo que um homem simples não poderia aspirar a mais. Mas a chama do desejo de criar e deixar um legado era mais forte, e ele começou a trabalhar arduamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo passou e Joaquim descobriu habilidades que nunca imaginou ter. Com a ajuda de velhos amigos que viram sua luta, seu estúdio começou a ganhar forma. Em meio a muito esforço, o pai sentiu que o amor e a amizade ainda existiam e que a vida poderia voltar a ser alegre. Camila, ao descobrir o que estava acontecendo, começou a questionar suas próprias escolhas e o que realmente desejava para sua vida. A tensão entre eles, antes pesada como uma nuvem de tempestade, começou a se dissipar. Cada passada e cada golpe na madeira do galpão parecia aproximá-los, mas ainda havia muito a curar. Joaquim e Camila estavam prestes a descobrir que a reconciliação não é apenas sobre aceitar o outro, mas também sobre aceitar a si mesmo. E agora? O que acontecerá quando eles confrontarem as verdades inconfessáveis de suas relações e finalmente aceitarem seus verdadeiros sonhos? As semanas se passaram, e o galpão transformou-se em um espaço vibrante e cheio de vida. Joaquim conseguiu dar um novo significado ao lugar que antes era apenas um depósito de lembranças antigas. Agora era um estúdio onde pincéis rodopiavam e tinta colorida escorria, criando peças que evocavam memórias de sua infância e da sabedoria de sua mãe. Com cada obra, ele sentia seu coração mais leve e a dor da expulsão se dissipando lentamente. Camila, aos poucos, começou a visitar o galpão com mais frequência. No início, apenas observava, curiosa e cautelosa. Joaquim a via pela porta enquanto trabalhava, suas feições variando entre admiração e confusão. A presença da filha lhe trazia uma mistura de orgulho e tristeza, pois ainda havia um abismo entre eles que parecia demandar mais tempo para ser preenchido. Em um dia específico, quando o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre as paredes de madeira, Camila decidiu se sentar em um banquinho ao lado de Joaquim.
Ele estava pintando uma peça feita de barro, esculpida com dedicação. Um silêncio pesado pairava no ar, mas havia algo diferente. Algo que parecia prometer uma mudança. Pai, ela começou, e seu tom de voz tremia um pouco. O olhar dela estava fixo na peça em suas mãos, mas, na verdade, o que queria dizer já estava empacotado em seu coração. Sobre a discussão, eu não sabia que era tão doloroso para você. Eu só queria que você entendesse minha perspectiva. Joaquim parou o que estava fazendo e virou-se para ela, o olhar terno. E eu queria que você visse a minha. Eu não sou o que você pensa, Camila. Estou tentando descobrir quem eu sou, assim como você. O diálogo fluiu, entrecortado por momentos de silêncio em que palavras não precisavam ser ditas. Eles falavam sobre medos, sobre esperanças e sobre sonhos que pareciam distantes, porém possíveis. Camila compartilhou seus receios sobre o futuro, enquanto Joaquim falava sobre as lembranças que moldavam sua estrada. Aquela conversa, puxada pela sinceridade, foi como água em uma terra seca. Porém, no fundo, ainda restava um segredo, uma verdade que Joaquim guardava consigo. Ele hesitava em compartilhar, não por medo de Camila, mas pelo peso que a revelação poderia carregar. A carta da mãe, com todos os seus sonhos não realizados, ressoava em sua mente. Não queria que sua filha visse nele apenas um homem frustrado, e essa escolha o atormentava. Naquela mesma noite, enquanto refletia sobre o dia que passara, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. A inauguração do estúdio, uma festa para celebrar não apenas sua nova fase, mas também para convidar amigos e vizinhos para conhecerem o que haviam feito juntos. Seria um começo, um renascimento que poderia unir a família de novo. Mas enquanto planejava, uma dúvida se instalava. E se os outros não aceitassem sua arte? E se Camila ainda não estivesse pronta para ver seu pai sob uma nova luz? Ele fechou os olhos, pedindo coragem para se abrir para sua filha de verdade. Os pulsos batiam rápido, e o medo do que poderia ocorrer naquele evento era tão palpável quanto a tinta fresca nas suas mãos. A noite avançava, e Joaquim decidiu que, na inauguração, ele revelaria também seu maior segredo, um ponto que mudaria tudo. Antes de isolarem-se no silêncio do novo dia, Joaquim sussurrou para si mesmo: "Espero que ela esteja pronta para o que eu tenho a dizer." O momento da verdade se aproximava, e a vida estava prestes a lançar novas cores em um quadro que parecia desbotado. Como Camila reagiria quando soubesse o que o pai havia guardado por tanto tempo? Joaquim acordou naquela manhã com o coração acelerado. Era o dia da inauguração do estúdio. O sol brilhava com intensidade, como se quisesse abençoar o novo começo. Ele passou os dedos nas obras, ainda secas, sentindo cada textura, cada cor. Após semanas de trabalho, a visão do espaço transformado o enchia de esperança. Mas a lembrança do que estava por vir o perseguia como uma sombra. Camila tinha planos para a festa também. Ela resolveu puxar seus amigos da escola e, em um impulso, convidou vizinhos que nunca tinham entrado no galpão. Joaquim ficou surpreso com a animação dela ao falar sobre o evento. A energia que fluía entre os dois montou uma ponte, mesmo que delicada, mas o peso do segredo ainda pairava no ar, como uma nuvem prestes a despencar. Assim que os convidados começaram a chegar, Joaquim sentiu o nervosismo aumentar. Ele se dedicou a recepcionar a todos com um sorriso, embora em seu interior houvesse um furacão. Camila estava ao seu lado, apresentando os amigos e se envolvendo na conversa. O estúdio vibrava com risadas e comentários curiosos sobre as obras expostas. "Pai, vem ver isso!" Camila chamou Joaquim, puxando-o para perto do quadro que pintara com as próprias mãos na semana anterior. Era uma representação de um sol radiante, com traços alegres e vibrantes. "O que você acha? Eu queria que você visse o quanto eu estou me aventurando." O olhar de Joaquim brilharam ao perceber a evolução da filha. Era visível que ela se permitiu entrar em um mundo de criatividade e expressão. Ele sorriu,
mas a alegria foi rapidamente substituída por um aperto no peito ao lembrar que logo precisaria compartilhar uma parte de si que poderia mudar tudo. O ambiente estava agradavelmente ensolarado, mas dentro de Joaquim a tempestade insistia em se formar. Ele observou a maneira como os convidados olhavam para a arte, vibrações de admiração e crítica juntas. O sentimento de vulnerabilidade aumentava com cada consideração sobre seus trabalhos. E ainda assim, o ponto crucial da festa ainda não havia chegado. "Vamos fazer um brinde!" Camila gritou segurando um copo em uma das mãos, chamando a atenção de todos. Joaquim sentiu o momento se aproximar como se o tempo estivesse desacelerando. Ele se preparava para dizer a verdade que guardava com tanto carinho e medo. Enquanto os convidados se aproximavam, Joaquim inspirou fundo e caminhou até o centro do galpão. O barulho da conversa começou a morrer, e todos os olhares se voltaram para ele. "Quero agradecer a todos por estarem aqui. Este estúdio é mais do que um espaço para mim. É a concretização dos meus sonhos e uma homenagem à minha mãe. Mas também quero falar da minha relação com a minha filha." Iniciou, a voz tremendo levemente. "Camila, eu tenho algo importante para compartilhar com você." Um silêncio expectante tomou conta do lugar. Camila olhou para o pai, seus olhos arregalados, enquanto os convidados trocavam olhares curiosos. Joaquim sentiu o coração disparar novamente. O peso se tornava uma dor pulsante. Ele poderia deixar essa verdade adormecida, a cautela sussurrava para que fizesse isso. Mas como voltar atrás agora? "Eu nunca te contei a verdade sobre o que aconteceu com a sua avó, a carta que ela deixou e tudo que isso significou para mim." Os braços dele estavam suados e a voz falhou por um instante. "Camila, eu sou mais do que um homem frustrado. Eu carrego uma história que pode mudar o nosso caminho." Ele hesitou. A luz suave do crepúsculo refletia em seus olhos, e o peso do que estava prestes a revelar poderia desenhar um novo quadro em suas vidas. E enquanto uma nova onda de tensão se estabelecia na sala, Joaquim se preparou para ser vulnerável, esperando que Camila estivesse pronta para entender, mas sem saber que, naquele momento, ela também estava à beira de uma revelação surpreendente. Qual seria a reação dela? E o que mais a festa ainda poderia esconder? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a estourar. Joaquim olhava nos olhos de Camila, buscando força no brilho que antes o inspirava. Mas agora, essa chama parecia tremer, incerta diante da verdade que estava prestes a desabrochar. Camila não desviou o olhar, mas a confusão dominava seu rosto. O corredor do galpão, cercado por risadas e conversas, parecia um labirinto sem saída para ela. "Pai, o que você está dizendo?" Sua voz saiu suave, quase um sussurro, mas cheia de expectativa. Joaquim respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Sua avó. Ela não era só a avó que você conhece. Havia muito mais nela do que eu deixei transparecer." As vozes ao redor se calaram. Os convidados pareciam suspensos, como se pudessem sentir a gravidade do momento. "Ela carregava segredos, Camila. Segredos que mudaram a nossa família e que, de alguma forma, agora dizem respeito a nós." Ele viu a expressão dela mudar, uma mistura de curiosidade e receio. Ao fundo, ele podia ouvir murmúrios, mas a única coisa que importava era a conexão entre eles. "Eu não quero que você sinta que eu falhei, que sou um pai menos por não ter te contado antes. A vida..." Ele hesitou. "A vida foi complicada." Camila finalmente quebrou o silêncio. "Mas o que tem nessa carta? O que você escondeu de mim?" Pela primeira vez, Joaquim sentiu o peso daquela pergunta. Ele não tinha certeza se estava pronto para expor o que havia guardado por tanto tempo. Na carta, sua avó falava sobre verdade e amor, mas também sobre escolhas e como elas podem ter consequências inesperadas. "De certa forma, eu fui forçado a tomar decisões que marcaram nosso passado." Camila franziu a testa. "Você está dizendo que nós dois vivemos uma mentira?" A indignação tomou conta dela, e o calor no ar parecia aumentar. "Não é uma mentira, é uma omissão. Tudo isso era para te proteger, para nos proteger,
Mas antes que algo nos atingisse, eu percebi que continuar guardando isso só nos afastaria. Eu não posso mais fazer isso. Você merece saber. Uma onda de silêncios e olhares confusos o cercava. O estúdio, que vibrava com alegria momentos antes, agora parecia um campo minado de emoções. Joaquim se preparava para falar mais, mas de repente Camila interrompeu. Você dizia que eu era livre para me expressar, para contar minhas verdades, e agora parece que você é o que menos vive isso. Que tipo de família somos, pai? Os olhos dela estavam mais brilhantes, a tristeza e a ira ali, misturadas em um só motivo. A rapidez da conversa fez Joaquim sentir as pernas bambas. Ele nunca imaginou que abrir seu coração pudesse agitar tanto a relação deles. Não estou aqui para atacar você. Eu só não queria te magoar. Estava tentando juntar os pedaços de uma história que ainda nem conhecemos. Nesse instante, o tom da festa se desfez e tornou-se um eco de vozes inquietas. Joaquim percebeu que a única coisa que tinha em mãos era a fraqueza de sua honestidade e a força de suas palavras. O silêncio foi quebrado novamente, mas desta vez alguém chamou da multidão. Camila, pai, eu também preciso dizer algo. A voz tremia e Joaquim virou-se rapidamente. Era um amigo de Camila, um garoto que com frequência tímido e sempre observador. A revelação dele estava prestes a atingir o clima já pesado da festa, e Joaquim não sabia se estava preparado para mais uma surpresa através do bando de incertezas que já haviam emergido. E com uma fé hesitante, Joaquim aguardava a continuação daquela noite com o coração começando a ecoar. O que mais estava prestes a ser revelado? O silêncio ficou mais denso, como se o ar ao redor se condensasse em expectativa. Camila e Joaquim viraram-se ao mesmo tempo, focando no rosto do amigo, Lucas. A tensão da situação pisoteava os corações deles, e os rostos dos convidados, antes divertidos, agora se tornaram telas de curiosidade inquieta. Eu não sei bem como começar. Lucas gaguejou, a voz hesitante quase inaudível no fundo tumultuoso da festa. Mas depois do que o senhor Joaquim disse, acho que é minha vez de ser honesto. Sempre foi difícil para mim. Camila tomou um passo à frente, a raiva e a ansiedade retorcidas dentro dela. Lucas, não é hora para drama. O que você tem a dizer é importante? Com os olhos fixos em Joaquim, Lucas respirou fundo, em busca de coragem. Sim, sim. É sobre sua avó, Camila. A verdade que o seu pai não contou, na verdade, é algo que eu ouvi em casa. Minha mãe, ela sabe mais sobre isso. E eu não sei se deveria ter deixado passar. O coração de Joaquim disparou. Ele olhou para Camila, tentando avaliar sua reação. A confusão de sentimentos voltava, dilacerando sua mente. O que você quer dizer com isso? O que sua mãe sabe? Lucas hesitou, encarando o chão como se esperasse que as palavras não saíssem da sua boca. Ela disse que sua avó estava envolvida em algo sério, sobre uma amizade que mudou tudo, e que por causa disso, coisas horríveis aconteceram na nossa família. Ele engoliu em seco. Ela teve que tomar decisões difíceis e algumas delas podem ter afetado a sua vida. Camila se sentiu o mundo abaixo de seus pés desmoronando. Você está dizendo que o que aconteceu com a minha avó foi culpa dela? Que isso afeta a gente? Que tipo de decisões? Não estou dizendo que é culpa dela, mas sim que existem verdades que não conhecemos. Lucas respondeu rapidamente, apertando as mãos em um gesto nervoso. Minha mãe sempre disse que precisamos enfrentar o passado. Ela tem uma caixa com informações, cartas, fotos. Diz ela que tudo está interligado. Uma caixa? O eco da voz de Joaquim era carregado de ansiedade. Você pode me dizer onde ela está? Precisamos entender o que aconteceu. Os murmúrios da multidão aumentaram ao redor deles, e Joaquim se deu conta de que a festa estava quase esquecida. Todos pareciam fixados na revelação, em busca de um sentido que cada vez mais se distanciava da simples celebração que deveriam ter. Calma, calma, não estou dizendo que a gente deva invadir a casa dela, muito menos falar sobre isso agora. Não quero mais confusão.
Lucas estava visivelmente incomodado. Mas, se você quiser, posso tentar convencê-la a falar. Ela confia em mim. Camila estava atordoada, lutando com os próprios sentimentos. A ideia de uma avó carregando segredos gerava uma nova camada de dor. Mas junto a isso, havia uma sarjeta de curiosidade começando a se formar. O que mais você sabe, Lucas? O que tem nessas cartas? Você precisa me contar. Eu preciso disso. Um silêncio estrondoso tomou conta do ambiente e, ao perceber a intensidade do momento, Joaquim soltou um suspiro pesado, quase como se as revelações tivessem carregado um peso físico. Vamos sair daqui. Precisamos de um lugar mais calmo para falar sobre isso. Conforme se moviam para o lado de fora, Camila sentia o coração pulsar com a adrenalina. Havia mais segredos a serem desenterrados e sua avó, a mulher que ela amava, era o centro desse redemoinho. Com a respiração curta, ela lançou um olhar ansioso para Lucas. E se tudo isso mudar o que eu sinto? Se eu não gostar do que descobrir, questionando se as lembranças que eu tinha dela eram reais ou apenas mentiras? A resposta de Lucas ficou entalada na garganta, e Joaquim, percebendo a profundidade da pergunta, aumentou o passo, pressionado pela urgência de encontrar a verdade. Aquela noite, embora marcada por dor e revelações, parecia ser apenas o começo de uma jornada muito mais turbulenta. E à medida que a brisa noturna soprava, uma pergunta ecoava na mente de Camila. Até onde você iria para proteger suas verdades? O luar filtrava-se entre as árvores, criando um jogo de sombras que se arrastava pelo chão enquanto Camila, Joaquim e Lucas caminhavam na direção do parque próximo. O silêncio da noite era cortado apenas pelo sussurrar das folhas e os passos nervosos dos três. Cada um imerso em seus próprios pensamentos, como se estivessem em um labirinto nebuloso. A ideia de confrontar o passado erguia-se como uma muralha, imponente e assustadora. Camila caminhava na frente, a pressão crescente em seu peito quase a sufocando. Lembranças de sua avó surgiam à mente de forma desordenada, como flashes de um filme antigo, intercalados com a incerteza sobre o que estava por vir. Joaquim a seguia de perto, preocupado. Lucas caminhava um pouco atrás, olhando para os lados, como se buscasse por um caminho de escape. Cada um deles lutava contra o próprio temor, mas ao mesmo tempo havia uma determinação crescente de descobrir a verdade. Ao chegarem ao parque, Joaquim procurou um banco de madeira e se sentou. Podemos conversar aqui, disse ele, tentando suavizar a tensão. Camila sentou-se ao lado, enquanto Lucas optou por ficar em pé, como se estivesse prestes a dar um grande anúncio. Precisamos ser honestos um com o outro, Lucas começou, sua voz tremendo levemente. Eu não queria que você soubesse isso assim, mas a história da sua avó é mais complicada do que parece. Para começarmos, a amizade dela que você mencionou. Era com um homem que era, bem, polêmico. Minha mãe sempre disse que ele trouxe problemas para sua família. Camila balançou a cabeça tentando entender. Que tipo de problemas? E quem era esse homem? Eu não sei todos os detalhes, mas ela dizia que a amizade deles começou inocente e foi se tornando perigosa. Ela teve que tomar um partido, e esse partido afetou todos nós, Lucas explicou, hesitando a cada nova palavra que saía de sua boca. Joaquim sentiu o coração acelerar. Você acha que isso pode nos ajudar a entender o que aconteceu? Existe uma conexão que nos liga a essa história, e se o que você diz for verdade, isso pode responder algumas perguntas que temos há anos. Sua voz carregava uma mistura de esperança e receio, como se estivesse prestes a revelar um prestígio ou um pesadelo. Camila não sabia se queria ouvir mais. E a caixa? De que estamos falando? O que tem lá dentro? A urgência em sua voz era palpável. Lucas respirou fundo. A caixa está cheia de cartas e fotos. Minha mãe sempre disse que quem abrisse poderia entender a verdade por trás de toda essa bagunça. Mas ela também avisou que existem segredos que, se revelados, podem machucar mais do que a gente imagina. E eu não quero que você sofra mais. Camila tinha um nó na garganta.
sua mente girando com a realidade de que o que ela considerava um legado puro poderia estar manchado por decisões difíceis. Se eu não descobrir isso, como poderei respeitar a memória da minha avó? Como posso continuar amando ela sem saber o que realmente aconteceu? O olhar de Joaquim se suavizou. Camila, o que você descobrir pode alterar tudo, isso é verdade, mas é melhor saber a verdade do que viver uma mentira. Às vezes o amor exige isso. Lucas acenou concordando, mas o que ele realmente desejava era proteger Camila. Se você quiser, posso conversar com minha mãe, tentar convencê-la a nos contar tudo. Camila olhou nos olhos de Lucas, interrogando-o, e as luzes do parque pareciam brilhar mais intensamente enquanto ela tomava a decisão. Então precisamos fazer isso. Não posso viver com essa incerteza. Os três sentaram em silêncio, cada um perdido em suas próprias tempestades internas, enquanto a pesada realidade começava a se formar diante deles. Camila sentiu a brisa leve e fresca no rosto, um prenúncio do que estava por vir. Era impossível voltar atrás agora. E assim, com a decisão tomada, uma nova pergunta se formou no ar entre eles. Qual será o preço que pagaremos pela verdade? As horas passaram enquanto tomavam suas decisões, cercados pela escuridão do parque. O silêncio entre eles quase se tornava ensurdecedor, como se os próprios rostos da lua escutassem. Camila observava as luzes piscantes dos postes, cada uma refletindo a ansiedade que pulsava dentro dela. Era um momento decisivo, um daqueles pontos que mudam o rumo da vida. Lucas, ainda em pé, olhava para os dois com um semblante de preocupação. Se minha mãe realmente tiver as respostas que estamos buscando, precisamos ser cuidadosos. Algumas verdades podem ser mais pesadas do que imaginamos, disse ele, seus olhos transmitindo uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. Concordo, Joaquim respondeu, quebrando o silêncio. Mas, mesmo que tenhamos motivos para temer, não podemos viver com a incerteza. A verdade pode doer, mas o que pode haver atrás dessas cartas pode nos libertar. Camila assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Era como se uma onda de coragem a envolvesse. Então, vamos falar com a sua mãe amanhã. Não podemos perder tempo. Decidiu, sua voz firme, embora fosse embargada por um fio de vulnerabilidade. O trio começou a caminhar de volta, cada passo ecoando suas incertezas e esperanças. Camila sentia o coração pulsar forte, como se estivesse prestes a descobrir um segredo profundo, um eco do passado. Lembranças de sua avó apareciam como uma miragem, misturadas com a angústia de não saber a verdade. Naquele momento, ela se lembrou da forma como sua avó sorria, mesmo nos dias mais difíceis. O amor que sentia por ela era inegável, mas agora essa lembrança era acompanhada pela sombra de uma dúvida. O que se esconde por trás de cada sorriso? Pensou. Chegaram em casa e a atmosfera familiar parecia mais pesada do que de costume. Camila se despediu rapidamente de Joaquim e Lucas, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Assim que entrou, o silêncio do lar parecia engolir suas esperanças. Enquanto subia as escadas, ela olhou para o antigo baú que estava em seu quarto, guardado em um canto. A curiosidade a consumia, e uma ideia arriscada brotou em sua mente. E se as respostas estivessem ali, em casa? Ela hesitou. Afinal, abrir o baú também poderia trazer à tona memórias que preferiria esquecer. Mas a verdade a chamava, e sentiu-se puxada para a sala, onde a luz da lâmpada a convidava a explorar mais fundo. Camila decidiu que não poderia mais evitar. Com o coração disparado, ela se aproximou do baú, sentindo a energia pulsante de cada lembrança contida ali. Vou apenas dar uma olhada, tentou convencer-se, as mãos tremendo enquanto abria a tampa poeirenta. O que viu lá dentro a deixou boquiaberta. Fotografias, cartas amareladas, recortes de jornais e um diário que parecia ter a chave para a história de sua avó. Assim que folheou as páginas, uma sensação estranha tomou conta dela. As palavras dançavam diante de seus olhos e um frio na barriga a atingiu. Então,
Entre as páginas amareladas, um nome fez seu coração parar por instantes. Era o nome do homem que Lucas mencionara, o que trouxeram tantos problemas para sua família. A mente de Camila girava, e a ponte entre o passado e o presente começava a se ligar de forma aterradora. "Quem você realmente foi, vovó?" sussurrou, seu olhar fixo nas palavras que podiam mudar tudo. Enquanto a dúvida se instalava, a luz da lua iluminava seu quarto, como se estivesse testemunhando aquele momento de revelação. E a pergunta ecoava dentro de seu coração: a verdade será um peso ou uma libertação? Com o coração acelerado, Camila percebeu que aquele era só o começo de uma jornada bem mais intensa. O que a aguardava nas próximas descobertas poderia desmoronar tudo o que ela conhecia sobre sua avó e sobre si mesma. E essa jornada, sem dúvida, apenas começava. Camila sentou-se na beirada da cama, o diário aberto em seu colo, as páginas desdobrando-se como um portal para um mundo que ela desconhecia. Os olhos a percorreram as linhas amareladas. Cada letra parecia gritar segredos não ditos. O nome que a paralisara não era apenas um eco distante, era um símbolo de escolhas que reverberavam através das gerações. A lâmpada piscava suavemente, projetando sombras que dançavam na parede, como se os próprios fantasmas da sua linhagem assistissem ao desenrolar da verdade. Ela se permitiu sentir o peso da responsabilidade que estava assumindo. A avó, com todo o seu sorriso acolhedor, havia carregado um fardo que Camila agora começava a entender. As páginas do diário revelavam anotações sobre um amor proibido, cartas que jamais foram enviadas e promessas despedaçadas. "Olha o que eu tenho, mamãe!" Era um grito silencioso nas palavras que passava de um coração aflito para outro. Ali, ela sentiu que a sua própria história estava entrelaçada. Como pude estar tão longe disso tudo? Pensou. Camila se levantou e começou a andar de um lado para o outro. O ritmo acelerado, acompanhando a turbulência em seu coração. As memórias de sua avó tornavam-se cada vez mais vívidas. O cheiro de café fresco pela manhã, as histórias contadas ao redor da mesa, sempre omissas sobre o passado. Havia tanto espaço entre o que ela conhecia e as verdades que agora surgiam. A fúria e a compreensão se misturavam. Cada nova revelação era como uma pequena punhalada. Agora, mais do que nunca, ela queria ver Lucas e Joaquim. Precisava deles ao seu lado, não apenas para enfrentar o que estava por vir, mas para dividir essa cota de dor e liberdade. Ao olhar pela janela, a lua brilhava intensamente, como se estivesse piscando para Camila, encorajando-a a dar o próximo passo. Amanhã vamos falar com a mãe do Lucas, pensou. O medo da verdade era intimidador, mas a incerteza do futuro sem ela era ainda mais aterradora. Foi então que ouviu, claramente, um barulho vindo do andar de baixo. Uma voz familiar chamou por ela. Era sua mãe, talvez preocupada com a hora ou com o silêncio do lar. Camila hesitou, sendo tentada a esconder tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava começar uma conversa que poderia mudar tudo. Desceu as escadas, cada passo carregado de expectativa e medo. Ao se aproximar da sala, as palavras de coragem se desfaziam em sua mente, dando lugar a um tumulto de questões. O que diria? Como explicaria a descoberta? Uma respiração profunda acompanhou seu movimento, tentando afastar a inquietação. "Camila!" Sua mãe a chamou, a voz trêmula. "Você está bem? O que aconteceu?" O olhar preocupante na face da mulher a fez sentir um aperto no coração. Era como se toda a fragilidade daquela relação agora dependesse do que estava por vir, da verdade que ela tinha em mãos. Eu encontrei algo no baú", disse Camila, sua própria voz parecendo estranha, como se não fosse dela. "E isso me fez entender algumas coisas sobre a vovó." Os olhos da mãe se estreitaram, uma centelha de medo e curiosidade cruzou seu rosto. "O que você encontrou? O que está acontecendo?" Camila hesitou. Eu preciso que você me conte sobre ela", implorou, sentindo como se sua vida inteira estivesse em jogo.
Ela precisava saber se a verdade também habitava o coração da mãe. Nesse momento, o tempo parecia parar. O ar estava denso, povoado pelas inquietações, mas cada batida do seu coração trazia consigo uma nova esperança. O silêncio repleto de perguntas parecia apertar em volta delas. E se a verdade for mais do que podemos suportar? Pensou Camila, enquanto a tensão acumulava-se. Mas no fundo, sua essência gritava por liberdade. E agora, mais do que nunca, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Afinal, antes de libertar-se do peso do passado, era preciso desbravá-lo. Apenas depois que a verdade emergisse, poderia encontrar paz. E ao olhar nos olhos da mãe, Camila percebeu que juntas teriam que enfrentar não apenas os segredos da avó, mas seus próprios medos. O que seria revelado ali poderia mudar tudo. Com um último suspiro, se preparou para esse momento decisivo, imaginando qual seria a resposta da mãe. Agora? O eco dessa pergunta ressoava, como uma promessa de que a jornada estava apenas começando. A tensão no ar era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Camila sentou-se na ponta do sofá, seu olhar fixo na mãe, a expectativa pulsando dentro dela. Sua mãe respirou fundo, a hesitação cobrindo seu rosto como uma sombra. Estava claro que ela carregava um peso, talvez até maior do que o de Camila. Esse baú, ele sempre foi um lugar de segredos, minha filha, começou. Segredos que eu pensei que eram melhores deixados de lado. A voz tremia, e Camila se perguntou o que poderia ser tão horrendo assim para sua mãe. O espaço entre elas parecia encolher, cada segundo se arrastando enquanto esperavam uma revelação. Sua avó viveu coisas que nunca conseguia entender completamente. Ela amou alguém que não poderia amar, continuou a mãe. Nas palavras dela, Camila percebeu a resistência e a dor guardadas por tanto tempo. Esse amor lhe trouxe felicidade e também muita tristeza. Mas quem foi? E por que isso nunca foi mencionado antes? A indignação borbulhou dentro de Camila, uma batalha entre a necessidade de saber e a ansiedade sobre o que poderia descobrir. Os olhos da mãe lacrimejaram, e ela desviou o olhar, como se o passado estivesse prestes a se materializar diante delas. Porque eu sabia que isso iria te machucar, e a sua avó não queria que nós, suas filhas, carregássemos esse fardo. Camila sentiu o peito apertar. Era como se a vida de sua avó estivesse se desnudando, e ela lutava contra a curiosidade misturada à dor. Mas eu não posso carregar isso sozinha. Você não entende? O diário, as cartas, está tudo lá, perdido no tempo. Por que não falamos disso antes? Camila, sua mãe disse, a voz quase um sussurro. Cada família tem suas sombras. A gente aprende a viver com elas. Acredita que o silêncio é a solução. Ouvi minha mãe chorar sozinha por esse amor. Eu vi como ela se fechou para o mundo. Eu só queria te proteger. Um nó se formou na garganta de Camila. Proteger de quê? Da verdade? Você acha que esconder as coisas vai fazer elas desaparecerem? Não havia como entender como o silêncio poderia ser um abrigo. As memórias de sua avó agora eram fios emarançados de amor e dor, e a história parecia um labirinto sem saída. Talvez eu tenha errado, mas eu só queria que você tivesse uma vida linda, sem as dores que ela passou. A argumentação da mãe ecoava em sua mente, mas não trouxe o conforto que ela esperava. A luta interna tomava conta, e Camila se perguntava se as escolhas que ela mesma faria também não estariam carregadas de segredos. Em um gesto de vulnerabilidade, a mãe levantou a mão, como se quisesse tocar o rosto da filha, mas hesitou. Camila, eu quero te ajudar, mas eu também sinto que tem coisas que você precisa descobrir por si mesma. O coração de Camila pulsava rápido. Algo dentro dela a incentivava a não recuar, a responsabilizar-se por aquilo que se desenrolava. Sei que essa história de amor foi vitimada por segredos, mas isso não vai acontecer comigo. Eu não vou deixar que os mesmos erros sejam repetidos. A voz da mãe falhou por um momento, e lágrimas escorriam em seu rosto. E se você não gostar do que descobrir? E se eu não conseguir ajudar?
Só saber a verdade já é um passo. Não podemos mais ficar às escuras, respondeu Camila, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. As duas trocaram olhares, um mix de amor e medo, quando a porta da sala se abriu. Joaquim e Lucas entraram, ambos com expressões preocupadas. Camila percebeu que a conversa era apenas o início e que o peso em seus ombros seria mais leve se fizessem isso juntos. Oi, tudo bem? Joaquim perguntou, mas a atmosfera carregava uma expectativa incomum. Não está tudo bem, Camila respondeu enquanto sentia o olhar da mãe em suas costas. Mas isso está prestes a mudar. A determinação interna crescia, cheia de questões não respondidas e labirintos a serem explorados. O que mais estavam guardando? Quais verdades estavam prestes a emergir? O futuro parecia inquietante, mas a vontade de enfrentar o desconhecido dava vida à esperança. Eu preciso que vocês estejam aqui, ela disse, voltando-se para os amigos. Com um sentimento renovado de coragem e urgência, queria que aquele momento fosse o catalisador de algo grandioso. Porque o que mais havia na história da avó, além dos amores perdidos? E a vida dela, com todos os caminhos que tomara, poderia ser um guia para suas próprias escolhas. Mas o que acontecerá quando cada um desvendar suas verdades? Joaquim sentou-se à mesa da cozinha, os braços cruzados e a expressão tensa. A tensão no ar era palpável, carregada pelas palavras não ditas, pelos segredos que estavam prestes a emergir como monstros debaixo da cama. Camila, ao seu lado, olhava para a mãe, seus olhos brilhantes e cheios de expectativa. Lucas estava à porta, de pé, como uma sentinela, pronto para apoiar qualquer que fosse o caminho a seguir. A mãe de Camila respirou fundo. Eu sei que vocês estão curiosos sobre a história da sua avó, mas precisa entender que foi uma vida cheia de escolhas difíceis. Começou com a voz tremendo, mas firme. As palavras escapavam do seu peito, como um balão que finalmente se soltou. Foi o amor, não o errai, mas um amor que não podia existir, ela continuou, a lembrança a enrolar como um fio de lã emaranhado. A avó sempre foi forte, mas essa força nasceu de dores profundas. O homem que ela amou não era apenas qualquer um. Ele foi o autor de um escândalo que atingiu nossa família, e foi por isso que ela se manteve calada. Os olhos de Camila estavam arregalados. Então Lucas estava certo? A avó realmente se envolveu com alguém que trouxe problemas? Sim, mas não pense que isso tirou da minha mãe o valor que ela tinha. O amor é uma força poderosa, Camila. E às vezes ele empurra você a fazer coisas impensáveis. A mãe hesitou, os sentimentos à flor da pele. Ela teve que escolher entre viver uma mentira ou abrir mão do amor. Mas a escolha dela custou a vida de minha mãe e a minha também. Joaquim não conseguiu se conter. A indignação tomou conta. Esconder isso de você? Eu pensei que era para te proteger, mas era um ciclo vicioso. Camila sentiu um frio na barriga. Até que ponto os segredos moldariam suas escolhas? Que tipo de amor levaria a essa destruição? Isso me faz duvidar de tudo. Sua voz era um misto de raiva e desamparo. Mas é necessário enfrentar isso. Precisamos saber tudo. Lucas interveio, sua voz agora mais confiante. Se há uma caixa que pode nos dar essas respostas, não podemos deixar essa oportunidade passar. Sim, precisamos disso. Não posso viver com esse buraco na minha vida, na minha história. Camila concordou. No fundo, sentia que esse processo a libertaria de um fardo que nem sabia que carregava. Joaquim soltou um suspiro pesado. Então vamos atrás dessa caixa. Se a história dela está de fato emaranhada com a nossa, precisamos desatar esses nós. Vamos procurar juntas, como família. A animação cresceu no ar. Camila olhou para a mãe, esperando que estivesse de acordo. A mulher não respondeu imediatamente, visivelmente tocada pela determinação da filha. Finalmente, ela assentiu com a cabeça, a determinação refletida na expressão de seu rosto. Sim, vamos atrás dessa verdade. Não posso mais esconder nada. Ao acordar naquela manhã, o dia estava claro e ensolarado. Mas no coração de Camila, a neblina da incerteza era espessa. O que poderiam encontrar naquela caixa?
Cada passo que davam em direção à casa de Lucas se tornava mais pesado. Chegaram à casa dele e, após uma breve conversa com a mãe de Lucas, foram conduzidos até o sótão, onde os segredos estavam guardados. A caixa era grande e pesada, feito de madeira escura e cheia de poeira. Joaquim e Camila trocaram um olhar, um entendimento mútuo de que estavam prestes a abrir um capítulo que poderia mudar tudo. Camila sentiu o coração acelerar ao abrir a caixa. Dentro havia fotos, cartas e um diário que muito provavelmente pertencia à avó. No fundo do baú, um pequeno pacote com uma fita amarela estava visivelmente deixado de lado. Ela hesitou, mas a curiosidade a empurrou a abri-lo. Vamos começar pelas cartas, ela sussurrou, a voz cheia de expectativa. Com um gesto suave, começou a desdobrá-las, uma a uma. Cada palavra revelava fragmentos de uma história recheada de amor e dor. O amor que a avó tinha era lindo, mas estava embrenhado em escolhas que custaram um preço alto. Enquanto liam, Lucas pegou o diário e começou a folheá-lo. Aqui está escrito sobre o homem, ele apontou, a emoção vibrando em sua voz. Camila olhou para as páginas com urgência e, ao mesmo tempo, um frio na barriga. O que mais fora ocultado? Ela se perguntava se a avó havia deixado também um legado de sabedoria, pistas sobre como viver. Cada frase a transportava para um passado cheio de vida, onde sua avó riu e chorou, onde cada escolha ressoava no eternamente presente. Foi quando, em uma das últimas páginas, as letras se tornaram visíveis. Eu não posso continuar escondendo a verdade. Esse amor, por incrível que pareça, é o mais belo dos nossos problemas. Mas é uma mentira que não posso mais viver. Camila segurou o diário com ambas as mãos, o coração acelerado. Mãe, isso é enorme. Precisamos falar sobre isso. Com aquelas palavras, finalmente sentiu que a verdade poderia curá-los. Político, romântico ou trágico, aquele amor da avó os unia de uma forma que jamais imaginariam. Vamos enfrentar isso juntos, Joaquim falou, um novo brilho no olhar. Agora sabemos um pouco sobre quem somos e que a verdade nos libertará. E assim, com a respiração carregada de esperança, decidiram que a jornada apenas começava. Sabiam que a verdade poderia doer, mas também sabiam que era o primeiro passo para a reconciliação e o amor renovado. A vida revelava-se diante deles como uma tela em branco, repleta de possibilidades. A luz da manhã iluminava suas almas carregadas de dor, mas, com nova clareza, estava na hora de libertar as verdades. Era um momento de luta e redenção, mas, acima de tudo, era um novo começo. E assim, os protagonistas de suas histórias entrelaçadas se preparavam para um futuro cheio de cor e expressão. Não deixem de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo, pois isso ajuda muito para que mais pessoas tenham acesso a essas narrativas que tocam o coração. Comentem suas reações e teorias com relação ao final. E por último, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, e juntos vamos explorar mais essas emoções profundas.